Olá, muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial aqui na Madrugada Astral. Eu sou a Lilian Caliaque, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que me acompanha aqui toda semana, quero te agradecer pela audiência mais uma vez e siga acompanhando também pelos canais da rádio, através do site, claro, você escuta ao vivo, você pode acompanhar também pelo YouTube e, claro, no aplicativo da Vibe Mundial. Então, também pela Vivo TV, né? O canal que está disponível lá da Madrugada Astral também, muito legal. Então aproveite essa oportunidade de você acompanhar e temos também a reprise no final de semana, então é muito legal você seguir acompanhando e siga @Lilian Caliaque, tanto no Instagram como também no TikTok. Então, muito obrigada pela sua audiência, quero agradecer a todos aí. Eu venho essa semana do Espírito Santo, eu tive lá alguns dias, quero mandar um abraço para todas as pessoas de lá que eu pude encontrar. Claro, as minhas clientes e alunas que são do Espírito Santo, né, a Maria e tantas outras que me seguem de lá. Muita gratidão por receber, por orientar. Ao meu mestre também, Alexandre Agrise, que é de lá, também trouxe essa base, essa recepção para nós lá. Então, eu gostei muito de conhecer esse estado. Quero agradecer a vocês que acompanham por aqui também, que são do Espírito Santo. Um grande abraço para todos vocês, essa terra maravilhosa. Espero poder voltar em breve. E a todos que acompanham sempre por aqui, o pessoal de Valinhos, de Campinas, enfim, o pessoal também do litoral. Tem o pessoal do Nordeste, os de São Paulo, todos vocês, um grande abraço, obrigada pelo contato, por seguir agendando as suas consultas, fazendo aí os seus tratamentos energéticos. Eu sou muito grata pelos encontros com vocês que eu tenho aqui através do alcance da Vibe Mundial. Muita gratidão. Vamos começar essa semana bem, envolto aí de boas energias? Olha que maravilha, né? Tivemos aí o nosso Ano Novo Astrológico, virada para o tempo do outono, que é uma estação poderosa, maravilhosa, um tempo bastante agradável, de tempo assim, de clima, mas que também traz para nós a oportunidade aí do quê? Do renascimento, de nós pensarmos, né, a Páscoa, o que ela nos traz, esse sentido de você pensar no novo para sua vida. E é um ano de Papai Ogum com Mamãe Ansã, um ano aí que vai passar voando, que a gente sabe, com essa regência de Marte. E a gente tem aí um monte de planeta que está em Áries, nos impulsionando para agir, para fazer acontecer. E aí eu vou falar desse assunto hoje, que é bastante importante. Por que você começa e não termina? Por que que você muitas vezes não consegue agir pelo próprio bem, pelo próprio benefício? Por que que acontece essa dificuldade, né? E como que a gente volta para o nosso objetivo sem culpa, sem peso, sem dor? Então, muitas vezes você começa um curso, você começa um trabalho, você começa a empreender, chega ali na primeira dificuldade, você trava, você não consegue. E especialmente as mulheres. Nós mulheres temos aí desafios ainda maiores. Por quê? Nós temos o nosso trabalho fora, o nosso trabalho em casa, demandas que dependem de nós aqui, ó, no mental, no emocional. Então, a gente precisa observar muito essa sobrecarga, porque muitas vezes você desiste do seu sonho, do seu objetivo, você desiste daquilo que você colocou como meta de vida, aquilo que você quer plantar nesse ano 1, né? Então, é um ano de plantio, tudo que você fizer para o seu bem, né? Para os seus objetivos, propósitos, você colhe aí pelos próximos 9 anos, né? 10 anos aí de colheita de tudo que for plantado nesse ano. Olha quanto é importante esse tempo que nós estamos vivendo. Só que aí muitas vezes você não fechou os ciclos anteriores ou você tem esses começos que não foram terminados e aí você precisa olhar para lá, voltar para aquele passado e fechar o ciclo, porque não tem como seguir adiante devendo para você, né? Esse passado, esse ciclo que não foi fechado. E aí fica a reflexão em qual área da vida que você sente essa culpa por não ter continuado, por não ter seguido, por não ter lutado,
né? Por ter desistido. Então, por muitas vezes isso se torna um peso muito grande, uma sobrecarga na vida da pessoa, porque ela não se perdoa. Muitas vezes ela não perdoa a situação das outras pessoas envolvidas ou no contexto de trabalho, se foi no contexto de trabalho. Ela não perdoa, né, todos que estão envolvidos com a situação. Então, tudo isso causa aí um peso ainda maior. De repente, né, a pessoa parou um curso porque não gostou do professor e aí ela projeta essa culpa ali para aquela pessoa que causou para ela algum desconforto e isso, na época, a pessoa não sabia lidar e acabou desistindo. Enfim, tem diversas razões. Às vezes foi um relacionamento que não deu certo. E aí você se culpa, culpa o outro, culpa outras pessoas à volta. Às vezes foi a família ou algum outro terceiro que tentou se envolver na relação. E aí, qual é o seu ponto que está solto aí, né? O seu barbante aí que está soltinho, que precisa ser cortado ou tratado, cuidado, dar um nozinho lá, fechar esse ciclo, fechar essa porta para o passado. Então, esse é um tempo de bastante reflexão sobre isso, para aquilo que você ainda deixou, para que não venha refletir para o seu futuro, para o seu passado no presente, né? Então, a gente, quando não olha para ele lá atrás, não consegue identificar aonde a gente precisa fechar para seguir adiante. E aí a gente precisa buscar essa paz para isso, né? Um momento aí de meditação sobre a própria vida, sobre a própria história, sobre a própria trajetória. Então eu vou te convidar para aquele momento, né, de você olhar para você, onde quer que você esteja agora. Se você não pode fazer isso agora, de repente você está no trabalho, você está aí em algum trajeto, você faz isso em algum momento que você esteja com mais tranquilidade. Fecha seus olhos, respira profundamente 3 vezes e pensa quais são as arestas aí que precisam ser aparadas ainda. Pensa no que você começou e não terminou. Pensa naquilo que você queria que fosse diferente e não conseguiu naquela época, naquela ocasião fazer. Respira fundo e presta atenção no sentimento que vem à tona, no pensamento que vem na sua cabeça. De repente, vem um sentimento de culpa, de pesar, de falta de perdão. Então, isso precisa ser cuidado. E aí você vai dizer para esse sentimento, esse pensamento, olha, volta lá para o seu lugar no passado. Naquela ocasião, eu não tinha condição de fazer diferente, eu não tinha condição de seguir adiante naquele projeto, naquele propósito. E tá tudo bem. Essa experiência também me ensinou isso, aquilo outro. Aí você faz essa reflexão com você mesmo agora. E aí você vai pensar, qual foi a energia que te envolveu agora? De repente foi gratidão? Que bom. Foi amor? O que você sente energeticamente ao se lembrar dessa ou dessas situações? Então, esses são os sinais aí que você precisa cuidar da energia, olhar para essas energias para que elas não sigam te bloqueando. Então, ficou esse exercício aqui para você agora. E se você quiser fazer depois, você pode fazer no seu momento. E é uma reflexão bem interessante para esse momento de vida que nós temos. Então, o tempo de outono, ele traz isso. Essa fase do ano em que nós devemos internalizar, olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que é importante para nós, para a gente colocar em ação a nossa energia naquilo que vai trazer boas colheitas para o futuro. Então é tempo aí de selecionar sementes. E aí, olhando para esse passado, você consegue perceber se tem oportunidades ainda nesses planos que você deixou para trás? Você vai desistir ou vai colocar energia em quais, né? Então, às vezes, não vale mais mexer lá, mas às vezes vale. E aí eu vou te trazer aqui uma orientação. O que que você pode fazer? Faz uma consulta com o baralho cigano para você olhar para determinadas situações que, de repente, você pode trazer para o agora, seguir colocando energia e ver florescer. Ou não, se você deve deixar isso no passado mesmo. Então, tem esse caminho, né, de você buscar uma orientação sobre isso. Um outro caminho é você também limpar as energias densas que estão te ligando ainda com essa situação. Nós podemos fazer tratamentos energéticos com esse objetivo, de te desligar
dessa sensação de perda, dos sentimentos ruins, de falta de perdão, de culpa. Tudo aquilo que faz te lembrar desse passado que ainda está vivo aí, latente, atrapalhando o agora e o seu futuro. Então, olha que maravilha, né? Você pode conversar comigo sobre isso no 11 97971 1972 ou através do direct lá no Instagram, @LilianCaliac. Eu vou trazer para você as orientações dos tratamentos energéticos e também da consulta espiritual com as cartas para você ter o seu direcionamento, para você poder tomar decisões aí que vão fazer com que você siga um caminho mais acertado, que você não reveja essas decepções e aquilo que deixou para trás, se de repente pode ser um projeto que é possível ser retomado na sua vida. E aí, você deixou o que para trás nesse seu passado? Então, nós fechamos um ciclo aí, temos esse novo se renovando, e aí você precisa de foco, disposição para você não parar novamente e se sentir nesse lugar da decepção. Na nossa sociedade, o que é colocado? Quando você para, quando você desiste, você é uma pessoa fracassada, você é uma pessoa que errou, você é uma pessoa que desistiu. Olha que horrível. Imagina só ficar a vida toda fazendo a mesma coisa. Será que isso é legal para todo mundo? Para algumas pessoas, sim. Elas se encontram nesse lugar de que estão satisfeitas com isso, de sempre fazer a mesma atividade, estarem na mesma profissão. Só que algumas pessoas não se adequam, não se adaptam, não conseguem viver dessa forma. E tá tudo bem. O importante é esse planejamento, ele ser legal para você, ser confortável para você. Então pensa no que você precisa ajustar. Principalmente, né, a mulherada que sempre se cobra sobre organização, disciplina. E aí você vai ver, conversar um pouco mais a fundo com essa mulher, aí a gente percebe o quê? Que é a sobrecarga. É um excesso de responsabilidades e de tarefas que está minando a força desses projetos futuros. Então, você também pode, no processo terapêutico holístico, cuidar disso e enxergar os pontos que você precisa, né, dividir, tirar a sobrecarga, encaminhar, delegar para os outros. Então, isso é bastante importante também para você seguir adiante cada vez melhor. Você também pode fazer esse tratamento cuidando da sua energia, olhando para a sua realidade agora e criando um novo projeto de vida para o seu momento. Então, se você tem interesse em olhar para a sua realidade agora e saber como você pode retomar, recalcular a rota, também estou à disposição para te ajudar nesse processo. Então, você pode me chamar para nós conversarmos sobre esse processo terapêutico para você entender o seu momento de vida melhor e recalcular a rota, seguir aí por um caminho de mais acerto para a sua vida. Então, às vezes, é reduzir a meta, é escolher uma ação por vez, é colocar energia em algo devagarinho, né? Com calma, construindo realmente passo a passo. Porque essa realidade que nos colocam, né, no geral. Tudo precisa ser grandioso, você precisa ser famosa, você precisa ser uma pessoa de destaque. Mas cada um tem o seu lugar no mundo, não é mesmo? Cada um tem a sua missão por aqui. E talvez a sua não seja essa, dessa projeção toda, mas você traz um trabalho aqui de retaguarda que sustenta um trabalho grandioso de uma outra pessoa que aparece. O trabalho dos bastidores muitas vezes nem é reconhecido, mas aquele que aparece, ele não aparece se não tiver o outro ali dando suporte. Não é, Euri? Então, o famoso, ele precisa, né, desse suporte todo de uma ou mais pessoas. E assim é na vida. Colocam para nós só essa possibilidade de visibilidade, de coisas assim incríveis, extraordinárias, mas a simplicidade também é extremamente valiosa. Toda tarefa e todo trabalho é muito valioso, tem muita dignidade. E você precisa aprender a enxergar isso, sem se sentir uma pessoa culpada, derrotada, diminuída por conta do que o outro colocou para você como uma verdade. Então, só voltando para si que você vai enxergar a sua própria verdade, a sua própria missão nesse mundo. E é isso que vai te fazer bem, vai te fazer feliz, vai te fazer ter uma vida cada vez melhor. É você se colocar no seu próprio caminho.
Então, você não deve desistir, nem mesmo nos dias difíceis, porque todos nós temos dias difíceis. Você acha que não? Todos temos. Mas aqui a gente mostra sempre o nosso melhor, não é? Na comunicação, na TV, nos lugares, sempre se mostra o que tem de melhor. E aí fica uma falsa realidade de que as adversidades e os desafios não existem. Então, vai escolhendo aí uma ação pequena para transformar devagarinho, porque você teve uma vida toda até agora e a partir de agora você está tomando consciência de que isso pode mudar e aí também é um processo gradativo para você fazer essa mudança e chegar ali no novo objetivo que você criou. Então, é assim, devagar, caminhando, passo a passo. E aí, quando as pessoas não têm essa base, esse conhecimento, elas acabam desistindo do seu sonho, dos seus projetos, dos objetivos que colocou para si. Porque parece que é tudo muito difícil, não se alcança, parece que as dificuldades são muito grandes, e aí a pessoa acha que tem que estar animada, inspirada todo dia, felicíssima todo dia, e essa é uma ilusão. Então vamos deixar cair aí os véus das ilusões, porque a vida na matéria, ela é cheia de desafios, sim. Ela tem adversidade, sim. E tá tudo bem, porque isso faz parte da vida de todas as pessoas. Todos os seres humanos aqui estão nesse desafio de desenvolver o seu melhor aqui na Terra, tendo uma vida legal, vivendo bem na matéria, desenvolvendo seus próprios aprendizados, os seus próprios desafios pessoais sendo superados. Então, quem cresce não é só quem está motivado todo dia, é aquela pessoa que consegue continuar, seguir em frente mesmo diante dos desafios. Então, com a vida, né, ao longo dos anos, o que vai acontecendo? O nosso corpo muda. O corpo aos 40 não é o mesmo aos 20. E aos 20 não é o mesmo que com 10 anos de idade. E aí, por exemplo, com 40, com 50, vai mudando ainda mais. Só que ninguém fala dessas mudanças quase. Porque a sociedade quer ser jovem sempre, né? Então, é a jovialidade que é valorizada, é a beleza que é valorizada, é a magreza, é aquele corpo ali, né, no estereótipo. Então, tudo isso causa muito sofrimento para nós. E esse sofrimento, essa tristeza, com essa crise de identidade, vai fazendo com que as pessoas desistam dos seus propósitos, dos seus sonhos. A gente precisa alimentar esse amor próprio, né? Esse amor por si mesmo, como é, na idade que tiver, com o corpo que tiver, para que você possa se conectar com espíritos, né? Que tenham boas ideias, inspirações, sentimentos para te passar. O seu canal espiritual, ele também fica difícil, assim, né? De você se conectar com os seus guias e protetores, os seus ancestrais, quando você está para baixo. Porque essa tristeza, essa falta de identificação consigo, essa falta de satisfação com a idade, com o corpo que tem, com a aparência que tem, também traz muito peso negativo, né, energético, que vai fazendo com que você fique próximo de espíritos parecidos, que têm a mesma energia. Então, precisa cuidar, né, desse estado de tristeza, desse estado de insatisfação consigo mesmo, com esse estado de ficar para baixo. Até quando, né? Então, claro que também a tristeza é parte da vida, ela faz parte do nosso dia a dia. É normal ficar triste, desde que tenha um motivo, né? Claro. E aí você pensar, poxa, foi o motivo que eu tenho que curtir essa tristeza por quanto tempo, né? Então, teve um motivo real para isso, você vai processar, vai entender e vai passar. Só que quando essa tristeza é todo dia constante, aí a gente precisa olhar, porque pode ser um estado depressivo, pode ser algo no funcionamento do corpo. O nosso cérebro, ele produz, né, os hormônios através do sono, através dos nossos exercícios, das nossas caminhadas, e quando tem essas deficiências, nós vamos ficando mal-humoradas, tristes e para baixo por muito tempo. Então, é preciso também olhar para isso. Por quê? A espiritualidade precisa do nosso corpo bem, né? Espiritualidade de luz, claro, para que
a gente siga desenvolvendo a nossa missão por aqui. E aí, se você não observa teu corpo, você não entende que esse estado de tristeza também depende da mente funcionando bem, que isso tem a ver com alimentação, com exercício físico e com o seu estado, né, de emocional também, você com certeza se conecta com uma espiritualidade que tem uma densidade, que traz aquele peso, né, e que você tem dificuldade de se conectar com os seus guias e protetores de luz que querem te ajudar a sair desse estado. Então é importante saber o que é do material, do espiritual, daquilo que o médico cuida e aquilo que nós, aqui, terapeutas espiritualistas, cuidamos. Então, o que é da nossa área, nós cuidamos muito bem para que você siga melhorando cada vez mais no seu estado emocional, na sua saúde. Então, não existe esse caminho de prometer os milagres, né? Os milagres podem acontecer, mas não pode ter promessa sobre eles, porque dependem, né, de lá. Da espiritualidade, depende de nós também, do nosso trabalho por nós mesmos, né, para que essas coisas extraordinárias aconteçam. Então eu tenho da vida, né, muitas histórias extraordinárias para contar. Eu tenho certeza que você também tem as suas a respeito da ação da espiritualidade na nossa vida, na minha, na sua. Então fica o convite aqui para você refletir sobre isso e eu vou me despedindo, agradecendo a sua audiência por estar aqui comigo, batendo esse papo nessa segunda-feira. Desejo a você uma ótima semana, cheia de luz, com a bênção dos orixás, que Exu te proteja, abra seus caminhos e siga te iluminando sempre, para que você seja forte nas ações que vão beneficiar você e a todos que você ama, que estão à sua volta aí, aqui, hoje e pelos próximos anos. Aproveita essa energia poderosa ariana aí que está nos envolvendo e cuida de você em primeiro lugar, porque essa é a base para que tudo aconteça, para que os sonhos, né, aquilo que você deseja aconteça. E se precisar aí de um suporte, de um caminho, de uma luz para sua trajetória, vem comigo, conversa comigo, que a gente vai limpar esses bloqueios energéticos que estão te atrapalhando de viver melhor. Então me despeço desejando a você uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e até o nosso próximo encontro aqui na Vibe Mundial, na Madrugada Astral.